Bom dia, graça e paz. O semeador saiu a semear e que a semente encontre uma terra fértil e produza a 30, 60 e 100 por um. A semente de hoje encontra-se no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista Davi, quando lemos os salmos e analisamos os salmos, nós podemos perceber que ele sempre se enfoca em três personagens. Deus, e ele enfatiza muito o Deus justo e que faz justiça. Ele enfatiza o homem justo, que confia em Deus, e ele enfatiza o homem ímpio, o perverso. Neste salmo, o salmista começa com uma palavra que geralmente as pessoas gostam muito: bem-aventurado. E, de maneira geral, essa palavra no mundo contemporâneo é associada com prosperidade, com sucesso, com as suas necessidades, os seus ideais, os seus sonhos satisfeitos. As pessoas consideram bem-aventuradas pessoas que têm um bom status, têm uma casa, têm um carro, têm um bom emprego, têm um bom salário, etc, etc, etc. Mas quando nós pensamos um pouco, olhamos um pouquinho para a história bíblica, para o contexto bíblico, nós vamos encontrar que a palavra bem-aventurado não é empregada nesses contextos. Se lembramos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus começa o Sermão do Monte, a primeira palavra de Jesus no Sermão do Monte, a primeira pregação de Jesus no Sermão do Monte foi: bem-aventurado. Agora preste atenção, quem eram os bem-aventurados que Jesus menciona naquele texto? Os que choram, os que são perseguidos, os que sofrem, os que são injustiçados. Esses são considerados os perseguidos. Jesus disse que esses são os bem-aventurados. Obviamente que para nós seres humanos isso é uma coisa absurda. Como que uma pessoa que sofre, que chora, que é perseguida, que é injustiçada, que padece necessidades, pode ser bem-aventurada? Mas o próprio salmista, ele dá a resposta. Quando nós entendemos o conceito da palavra bem-aventurado, nós vamos entender por que o salmista diz que bem-aventurados são essas pessoas. Porque a palavra bem-aventurado, nós sabemos o significado. É feliz, abençoado, afortunado. Só que esse é o significado que corriqueiramente é dado a esta palavra. Teologicamente, essa palavra significa quem usufrui um estado de santidade e graça celestial. A Bíblia não associa a bem-aventurança com coisas materiais, mas associa com coisas espirituais. Então, desculpe, às vezes eu confundo com espanhol. Então, por que o salmista fala que esse homem é bem-aventurado? É por essas coisas que ele faz? Não, não é por essas coisas que ele faz. Ele é bem-aventurado. Lá no versículo 6 nós encontramos a resposta. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Há duas razões por que esse homem é bem-aventurado. A primeira delas é que o Senhor conhece. E esse conhecimento é uma coisa muito interessante. Obviamente nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele não vai conhecer os maus? Sim, conhece. Mas esse conhecimento aqui tem um sentido
diferente. Em hebraico essa palavra é iada e em grego dinosken, que significa abrange um conhecimento de dimensão intelectual, sentimental e da vontade. Essa palavra tem nesse contexto aqui, tem uma implicação de intimidade. Há um relacionamento entre as partes. Não é um conhecimento simplesmente de saber ou de ouvir falar. É um conhecimento de intimidade e de relacionamento. Deus tem um conhecimento de tudo, obviamente, mas essa expressão conhece os justos dá a ideia de um conhecimento diferente. Não é um conhecimento intelectual, é conhecimento relacional, vivencial, íntimo. É uma unidade. Aquele conhecimento que faz com que duas pessoas pareçam que são uma só, que estão misturadas. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 6 ao 9, ele disse o seguinte. João 14, do 6 ao 9. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus e o Pai eram um só. Havia conhecimento entre eles, porque havia um relacionamento entre eles. No versículo 20, Jesus ainda disse: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uma unidade. O Pai, o Filho e os salvos por Jesus Cristo formam uma unidade. É desse tipo de conhecimento que a Bíblia e o salmista está falando aqui. Deus, o Senhor, conhece os justos. No capítulo 17, versículo 21, também está escrito: a fim de que todos sejam um, Jesus orando. E como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então é um conhecimento muito além de conhecimento intelectual. Os cristãos de Antioquia foram chamados de cristãos ou pequenos cristos porque lembravam, se pareciam com Jesus. No conhecimento há identificação, ou seja, as pessoas são identificadas com aquelas com quem que se conhecem, que estão em um relacionamento. Jesus também contou em Mateus capítulo 7, ele fala de algo muito interessante que nos faz refletir sobre este assunto. No capítulo 7, no versículo 21, ele está falando a partir do versículo 15 sobre os falsos profetas. Ele fala que muitos vão comparecer diante dele e dizer que no nome dele fizeram muitas coisas. E então no versículo 21 ele diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse conhecer é algo muito interessante. A Bíblia deixa claro que Deus conhece os que são seus. Por que ele não conhece os ímpios? Obviamente porque não tem um relacionamento com os ímpios. Os ímpios não se relacionam, não adoram, não servem, não ouvem a Deus.
Então, aqui no Salmo 1, esse homem que o salmista relata, ele é bem-aventurado, não é pelas coisas que ele faz, mas é porque Deus o conhece, Deus tem um relacionamento com ele, Deus trata pessoalmente com ele. E a segunda razão porque ele é bem-aventurado é porque ele é justo. E aqui nós temos uma questão bastante interessante também, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. O profeta Isaías falou sobre isso, que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Depois em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 19, nós encontramos que não há justo nenhum sequer. Como, pois, o homem pode ser justo? Obviamente, este salmo nos mostra que esse homem que praticava essas coisas não era justo porque praticava essas coisas. Ao contrário, ele justamente praticava essas coisas porque era justo. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, que não está justificada, ela simplesmente não ama a palavra de Deus, não quer saber das coisas de Deus, ela não abandona o pecado, ela ama o pecado. É exatamente o contrário. E a Bíblia nos diz, então, como que o homem pode ser justificado? É pelas obras? Não. As obras não justificam ninguém. A nossa justiça própria, as nossas boas obras, os nossos atos caridosos não servem para nos justificar, não nos fazem justos diante de Deus. Só Jesus Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição é que nos justificam. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 24, que nós somos justificados pela fé, por sua graça. Também ainda no capítulo 3, versículo 26 e o versículo 30, enfatiza mais uma vez que nós somos justificados pela fé. No capítulo 5, versículo 1 também diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Em Hebreus capítulo 11, nós vemos que na galeria dos heróis da fé, a Bíblia nos mostra que eles foram justificados, não é pelas suas obras e pelos seus atos, mas por sua fé. A Bíblia fala que a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Em Isaías capítulo 53, versículo 11, nós encontramos a Bíblia também falando que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus, por Jesus. Podemos ler também em Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 24, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, que nós somos justificados pela fé. O homem só pode ser justificado e exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. De nenhuma outra forma. As suas obras, as suas boas obras, as suas caridades, os seus atos, o seu bom caráter não servem para justificar-te diante de Deus. Somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, quem é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que é conhecido de Deus, que Deus conhece e que está justificado diante de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você possa ser essa pessoa conhecida de Deus e justificada pelo sangue e pela obra de Jesus Cristo na cruz. Que o Senhor te abençoe.